Falar sobre esse tema, sobre a dignidade da vida, é algo que mexe muito comigo, porque por muito tempo ah, eu cheguei a pensar que nem todas as pessoas mereciam ah, o direito de viver, né? Por conta de crimes que fizeram, de faltas que cometeram graves a um outro ser humano. Eu já cheguei a pensar, sinceramente, que a punição máxima que tem em alguns países, por exemplo, com morte e tudo mais, fosse ok, sabe? Então, depois que eu conheci e comecei a praticar o budismo e comecei a aprender mais sobre a dignidade da vida, foi quando eu realmente me dei conta que não sou eu e nem ninguém que deve e merece julgar quem pode ou não pode viver, né? Porque, afinal das contas, a vida é um bem, é algo que não tem moeda de troca, não existe nada que possa ser trocado por ela, nem mesmo a morte em casos, né, quando é imposta por outra pessoa, seja por guerra, seja porque ela cometeu algum crime, enfim, não deveria existir essa opção em que um ser humano sentencia outro a terminar sua vida, né? Então, e aí isso foi por um tempo realmente, vamos dizer assim, complicado para eu chegar à conclusão, ou hoje realmente defender, né, isso, poder tranquilamente falar que eu acredito na dignidade da vida para todas as pessoas, para todos os seres humanos, né, invariavelmente, independente de quem seja ou que tenha feito. Mas antes realmente muitos casos mexiam comigo a ponto de chegar assim, tá, mas essa pessoa não. Mas eu acho isso legal, só que não. Só que o que a gente aprende com o budismo é justamente esse valor da vida. E tem até um escrito que Nichiren Daishonin escreveu a um dos seus seguidores, o Abutsubo, e ele faz uma menção à Torre do Tesouro. E a Torre do Tesouro é uma forma para ilustrar a preciosidade da vida. Então, ele começa a descrever uma torre que ocupa mais da metade, né, do planeta Terra. Talvez não seja a metade do planeta Terra, mas assim, uma parte da Terra inteira, né? Considerável, não sei se era um quarto, um terço, metade. Erguida numa altura monumental e encravejada de diversas e maravilhosas pedras preciosas. E isso era para ilustrar justamente a preciosidade, a raridade, o valor da vida dele. Só que dele, Abutsubo. Só que ele é claro dizendo que justamente não é somente a vida de Abutsubo, senão de todos os seres humanos. E aí, essa é uma ilustração, né? Obviamente, não é que essa torre exista. Mas a gente pode pensar, né, às vezes, que a dignidade da vida tem a ver com, sei lá, com fama, com riqueza, com poder, vamos dizer assim, viver dignamente. O que é verdade, não a questão da fama ou da riqueza, mas poder ter o básico para viver de maneira mínima e confortável e não tô falando de luxo, mas digna, né? Poder ter ali as necessidades básicas das pessoas, enfim, sanadas, mas não é esse o ponto, não é sobre isso o vídeo. O vídeo é justamente sobre o valor da vida.
Enfim, então, se a gente pensa assim, por exemplo, em valor de coisas, né, que a gente pode comprar, a gente chega e pode comprar um iPhone, a gente pode comprar um, um cubo mágico, pode, enfim, e em troca disso a gente dá uma moeda, um valor que pode fazer com que aquilo seja seu, né? E isso é algo que não tem como comparar com a vida. Não tem absolutamente como você comprar ou não existe número e não existe moral, valores éticos mesmo, sabe? Para poder tirar a vida de alguém. Ou, no caso, não necessariamente tirar a vida literalmente, ou, enfim, se tomar posse daquela vida, né? Você ser, vamos dizer assim, escravizar aquela pessoa, você estar no comando daquela pessoa enfim, só porque você quer. Então não existe moeda de troca para a vida, assim de simples, né? Então, para que a gente possa realmente ver dessa maneira, realmente entender que todo ser humano, independente de quem ele seja, o que tenha feito, algumas coisas precisam estar um pouquinho afloradas no coração, que seria a compaixão, amor, né, o respeito, né, benevolência, acima de qualquer coisa. Porque é somente isso desenvolvido assim de verdade que a pessoa consegue olhar para alguém e mesmo que ela faça mal a você, você possa, enfim, como seres humanos, desejar alguma coisa que talvez não seja tão legal, né? Porque somos seres humanos, né? Você fica com raiva de pessoas, né? A gente tem que ser meio que sincero também, né? Pelo menos eu sou humana. Porém, nunca infringir a vida daquela pessoa. Isso é, assim, o mínimo. É o mínimo. E se a gente tem essa visão, vamos dizer assim, obviamente é uma comunidade, algumas pessoas compartilham disso, mas se a gente chegar e pensar, caramba, se todo mundo, eu sei que isso é o mundo ideal e é um sonho, mas se esse valor da vida, da dignidade da vida, fosse algo preservado por cada ser humano, simplesmente um dos maiores problemas do mundo, que é a guerra, que é a violência, não aconteceria. Né? As pessoas não, por um objeto qualquer, não roubariam e, enfim, matariam outras pessoas. Por questões de poder, de território, que são conflitos que existem no mundo político, né, geopolítico, as pessoas não matariam as outras, assim, jogando bomba, enfim, fazendo realmente atrocidades com inocentes, e nem que fosse inocente, mas aquela pessoa fez aquilo ali. Não, tipo assim, não vai ter ataque, não vai ter violência, a gente não vai ferir. No mundo ideal, seria assim, não existiria nenhum tipo de ameaça à dignidade da vida. Então, pelo menos o estresse, vamos dizer assim, da vida, da jornada de que é viver, seria reduzido, nossa, brutalmente. Seria reduzido a, sei lá, 50%, porque aí os problemas seriam principalmente outros, como a fome, né? Enfim. E talvez nem isso, porque quando a gente começa a pensar e ver as pessoas dessa maneira, com a dignidade da vida, a gente se preocuparia mais com isso, né? E isso seria, talvez não seria um problema, mas sei lá, doenças. Enfim, outros temas seriam mais
importantes. Talvez os temas mais importantes seriam justamente na solução dos problemas que não tivessem a ver com violência. Isso seria muito bonito. Mas não é a realidade. E é justamente por isso que a organização como a HCAI é tão importante, porque ela, através dos estudos, dos encontros que a gente tem, a gente aprende sobre isso. E eu, por exemplo, que tinha uma visão bem diferente, né? Eu tinha uma parcialidade em relação à vida, à dignidade da vida, muito séria, muito certa, né? Tá, mas não é todo mundo. Hoje eu não penso dessa maneira. Hoje eu penso bem diferente. Não é sobre passar a mão na cabeça de ninguém, não é sobre não é sobre deixar impune quem comete crime, não é isso. É sobre não tirar vidas de quando não nos permite, porque não nos compete. Porque justamente essa riqueza que é a própria vida é algo que não tem troca. Só existe um de você e uma de mim, de eu. Caraca, tô bem ruinzinha aqui de falar. Então eu vou terminar lendo um trecho de um diálogo que o sensei teve com o Arnold Toynbee, que é um historiador inglês, que já não está, na verdade, não era. Na verdade, é um trecho do que o Toynbee fala, né? Ele fala assim: a natureza humana de fato tem dignidade, mas ela é precária e nunca completa. O ser humano se dignifica na medida em que é desinteressado, altruísta, compassivo, generoso em amar e dedicado aos demais seres humanos e ao universo. Ele se macula na medida em que é cobiçoso e agressivo. É humilhante a facilidade com que nos permitimos ser cobiçosos e agressivos. E a mediocridade do nosso desempenho ético torna-se ainda mais humilhante pelo contraste com o brilhantismo do nosso desempenho tecnológico. Então, caramba, olha só, existe realmente um esforço tremendo para poder desenvolver a parte tecnológica que tem seu valor, principalmente na medicina, né, em soluções para problemas sérios, mas a questão da compaixão, do ajudar, da dignidade da vida alheia, realmente é algo que não tem tanto, né? Não é que não tenha tanto, mas talvez pessoas com poder que influenciam muitas vidas talvez não pensem tanto nisso. Só pode ser conquistada... A dignidade humana não pode ser obtida no campo da tecnologia, onde os homens são tão hábeis. Só pode ser conquistada no campo da ética. E o progresso ético é medido pelo grau em que nossos atos são pautados por compaixão e amor, não pela cobiça e agressividade. É isso. É isso, não tem mais o que falar não. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo, tchau!